E não há tema mais importante do que a nossa existência. Sem dúvida. E a nossa existência parece que caiu num grande vazio, né? E esse vazio tem a ver com a perda das humanas. Eu acho que o estudo das humanas, que era uma coisa tão importante na nossa formação de valores e caráter, foi jogado de lado nesse mundo da tecnologia. Parece que o senhor tem que aprender matemática e ciência e deixar a literatura, história, essas coisas que não têm aplicação prática para nada. E isso vem criando esse grande vazio aqui, como nós vimos. Como você vê essa doença da alma humana, porque no fundo nós rechaçamos a parte da humanidade? Então, Dávila, eu tenho comentado nas minhas aulas, nos artigos, né, nas colunas, nas revistas, nos jornais onde eu escrevo e tal, muito dessa questão de que a gente, depois da pandemia da Covid-19, se deflagrou, ou na verdade se tornou explícita uma outra pandemia, eu acho que é inclusive mais grave até do que a Covid-19, que é a que eu chamo de pandemia dos transtornos psíquicos, né? Cuja a causa, cujo o princípio fundamental está justamente nessa patologia existencial. Quer dizer, ela se manifesta do ponto de vista através das doenças psíquicas, através até das doenças psicossomáticas, né? Mas o elemento deflagrador de tudo isso está mesmo no âmbito do existencial. E isso se dá fundamentalmente porque já faz um certo tempo que a gente tem vivido de uma forma que não é própria do humano, né? Quer dizer, esse é um fenômeno recente, esse é um fenômeno bastante, enfim, de um âmbito muito amplo na história, mas de alguns tempos para cá, muito em função também do desenvolvimento das novas tecnologias, as redes sociais, assim por diante, essa questão se tornou ainda mais grave e radical, né? E eu acho que o período da pandemia que a gente passou há pouco tempo atrás mostrou isso de uma maneira muito, muito evidente, né? A gente já não está mais vivendo, a gente está funcionando. A gente está operando como se fôssemos máquinas, né? Então, assim, quando a gente insiste em viver de uma maneira que não é própria do humano, a gente adoece. É verdade. Então, eu acho que é essa que é a questão. Quer dizer, como é que a gente faz para se reconectar com aquilo que é próprio do humano? E tem muito a ver com a nossa realidade, né, Dante? Porque, no fundo, nós vivemos uma cultura utilitária. Se as coisas não têm uma aplicabilidade, por que estudar? Sim. Por que ler Dante Alighieri? Por que ler Dom Quixote? O que isso vai fazer com que mude a nossa vida, né? Parece que se não tiver uma coisa funcional, parece que não tem validade. Sim. Mas isso é a essência da vida. Onde é que nós perdemos esse fio da meada? Quando que você acha que essa patologia tornou-se grave? E você disse que a Covid apenas trouxe isso à tona, mas quando é que começou essa degeneração, o nosso distanciamento das nossas raízes mais profundas, que é a nossa conexão nós com nós mesmos, que é isso que a literatura traz? Bom, eu acho que num primeiro momento tem um aspecto que é um pouco constitutivo da própria natureza humana, digamos assim, né? Que se você vai lá para os mitos antigos, né, tanto os hebreus quanto os gregos, eles desenvolveram narrativas que um pouco já mostra essa nossa tendência a gente se esquecer daquilo que é próprio do humano, né? É um tema que eu sempre volto, né, nos meus livros, assim por diante, né? Inclusive o significado original da palavra anthropos, do grego, ser humano, né? Dentre um dos significados que ele tem, há uma relação muito forte com a palavra esquecimento, né? Então nós, seres humanos, já desde a antiguidade mais primitiva, a gente tem um pouco na essência, né, na intuição, essa ideia de que nós somos seres que esquecemos. E ao longo da nossa trajetória na história, né, nós fomos percebendo a necessidade de criar experiências de reconexão. Então, por exemplo, Píndaro, poeta grego do século V a.C., né, escreveu um poema chamado Ode a Zeus, onde ele fala dessa questão de que quando Zeus criou o cosmos, né, e colocou no centro desse cosmos nós, seres humanos, né, ele nos criou de uma maneira tão próxima dos deuses, né, que já logo se percebeu
de que isso era um problema, porque a gente ia se esquecer de que não éramos deuses. Isso é um problema que a gente padece até hoje, né? Quer dizer, a gente perde, por exemplo, a gente se esquece de que nós somos seres finitos, né? De que nós não estamos aqui para sempre. A gente se esquece de que somos seres limitados, que a gente não tem, nós não somos onipotentes, né? Quando a vida mostra isso para nós, né? Então a gente sai, né, de uma euforia pseudo-divina e caímos numa depressão quase animalesca, né? Então a gente vive nessa bipolaridade, né? Nesse mito, nesse poema escrito pelo Píndaro, tem uma ideia muito interessante, porque uma deusa chamada Mnemosine, a deusa da memória, vem em socorro de Zeus e propõe para ele uma união entre ela e Zeus, e dessa união nascem 9 filhas, que na tradição grega são chamadas de aesteses, daí a palavra estética. Na tradução latina, que é mais próxima nossa, em função da língua portuguesa e tal, são as musas, as artes, né? Então é interessante que você falou a questão dessa funcionalidade, né? Quer dizer, as artes, na modernidade, né, elas foram encaradas como uma espécie assim de diversão, como uma espécie de relaxamento, como uma coisa acessória para a vida, uma coisa inútil, né? No entanto, né, nessa concepção mítica, as artes existem através das musas, né, porque as musas são as inspiradoras das artes. As aesteses são, ao contrário das anesteses, que nos anestesiam, que nos põem para dormir, as aesteses são aquelas que nos despertam e nos lembram de quem nós somos. Então olha só que interessante, as humanidades, o que chamamos hoje de humanidades e as artes, servem justamente, na concepção mítica grega, antes mesmo da filosofia, para nos lembrar de quem nós somos, para nos conectar com essa essência do humano. Então, o que acontece? Dentro de uma perspectiva da modernidade, né, e eu estou falando de uma coisa que já vem do século XVI para cá, mas de uma maneira mais radical, depois da Revolução Industrial, né, onde o principal valor é a produtividade, né, é o lucro, é a realização, né, é a transformação da natureza, assim por diante, né, a gente foi entrando num ciclo perverso, né, de esquecimento cada vez mais radical e mais profundo da nossa própria humanidade, para nos tornarmos apêndices de máquinas. Né? Porque hoje, quer dizer, já desde a época do Charles Chaplin, né, com os tempos modernos, né, aquela imagem icônica, né, do Chaplin entrando, o Carlitos, né, entrando na engrenagem da máquina, né? Hoje a gente se tornou apêndices dos nossos smartphones, né? São eles que dizem para nós que horas que a gente tem que levantar. Onde é que nós vamos para um caminho, né? Qual caminho a gente tem que seguir, que remédio que a gente tem que tomar, o que a gente pode ou não pode comer, assim por diante. E aí a gente, por um lado, isso facilita a vida, então nós temos uma vida muito mais facilitada nesse aspecto, mas por outro lado muito mais esvaziada, né, essa questão do vazio que você falou, do ponto de vista de sentido. Nós estamos aqui para quê? Né? Quer dizer, a gente está aqui para funcionar, a gente está aqui para produzir, para performar. Então, se você insiste em viver, que isso não é viver, né, mas isso é funcionar durante muito tempo, como isso não é próprio do humano, o resultado é o adoecimento. Daí a depressão, o burnout, né, enfim, o pânico e todas essas doenças psíquicas que hoje enchem aí os CIDs e protocolos psiquiátricos e cujas consequências a gente está assistindo nos dias de hoje, né?